Agora sim, Oh, né? agora sim, que maravilha. Boa Oh, noite. que bom. Ok. Boa noite, seja bem-vindo. Já temos o Daniel aí conosco. Eu quero te dizer que é uma honra imensa ter você aqui partilhando esse momento comigo, que sou uma aprendiz em relação a você. Você é um gigante na área da comunicação e eu tenho certeza que vou aprender muito com você hoje e quem assistir essa live também. Então, eu quero começar, Eli. Quero começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre você. Então, quero te ouvir, você aí falando de quem é ele, José Batata. Inicialmente, né, você está me ouvindo bem, eu acredito, né, porque eu também estou te ouvindo bem aqui Sim, tranquilamente, né? Inicialmente, eu quero agradecer aí a Trindade por esse sábado, dia 11 de outubro, né, que já se antecipa, né, o Dia da Criança, que é amanhã, domingo, dia 12. E para quem não me conhece, meu nome é Eli José de Paula, tenho 6,2, que fiz agora o dia 27 de setembro, né? Pai de 6 filhos, 4 netos. Né? Comecei na comunicação ainda adolescente, eu tinha em média 16 para 17 anos. A minha primeira rádio foi em 88, tá? E atualmente estou como diretor da Rádio Calheta há 27 anos. Dia 22 de dezembro agora, 27 anos de rádio. E, para mim, como você disse, eu não me sinto um gigante, eu me sinto um indivíduo que foi capacitado, preparado para promover cidadania através das ondas do rádio. Para você e os demais internautas, uma ótima noite e é um prazer também falar com você. ótimo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Então, eu Obrigado. gostaria de pedir para que você contasse um pouco para nós aqui como é que foram, quais foram, na verdade, os desafios que você encontrou durante a sua carreira. Você que criou a Rádio Calheta, quais desafios você também enfrentou nessa época para criar a rádio e, consequentemente, dar prosseguimento à sua carreira como comunicador? Você está tomando como base a Rádio Calheta, e aí eu vou realmente responder a você dentro da história da rádio. Eu vim de outras rádios, né? A minha história com comunicação ela vem de rádios comerciais, né? E aí eu, como moro no Cabo, eu em 89 eu conversava com um grupo de amigos, né, da política, do direito, grupos religiosos, e como comunicador eu via a necessidade de o Cabo, uma cidade tão importante para Pernambuco, e ela não tinha um veículo de comunicação. Né? Já houve no passado, em 91, depois se mudou para... Mas o Cabo não tinha, no momento, em 89, um veículo. E aí a gente conseguiu reunir um grupo de amigos, né, durante o ano, organizou tudo, toda a papelada, encaminhamos para o Ministério das Comunicações, manifestando o nosso interesse em se ter no Cabo uma rádio com. Né? E foi em 22 de dezembro de 98, né, que surgiu aí no Cabo a Rádio Com, que é a Rádio Calheta FM. Na época era 104,9. Depois o Ministério fez aí uma requalificação e passamos para 98,5, que hoje em toda a cidade praticamente é 98,5. Mas muitos foram os desafios. Inicialmente, naquele momento, não existia essa ferramenta que estamos usando hoje, né, que é o Instagram, que é o Facebook. Não existia essas ferramentas tecnológicas à nossa disposição. E aí o rádio, ele tem ainda hoje, mas naquele momento tinha um papel muito mais importante, que era de dar vez e voz aos munícipes, às comunidades. E aí você sabe que até hoje, na vida política, não se aceita o contraditório. Quando você fala você mostra uma realidade que não é aquela que é vinculada, aí as pessoas começam a te perseguir. E eu sofri muitas perseguições na abertura da Rádio Calheta. Fecharam a rádio por vários momentos, né? Quantas vezes eu enfrentei os desafios das ameaças, que as pessoas, especialmente na área política, para calar a minha voz. Foram muitos desafios. Eu lembro muito bem de um momento onde a população, as comunidades se reuniram
e fizeram um abaixo-assinado de 20 mil assinaturas para que pudesse manifestar, na época, ao Ministério das Comunicações, deixando bem claro para Brasília a importância que tinha a Rádio Calheta para o Cabo de Santo Agostinho. E aí, a partir de 2003, a gente parou as ameaças, né? As pessoas não mais se mobilizaram. Quando pessoas eram grupos que não estavam contentes com a existência da rádio. E aí o que acontece? Isso aí foi diminuindo, né? Os desafios continuam até hoje. Até hoje, né? Em 2025, continuam os desafios para mim como diretor manter essa rádio funcionando, dando vez e voz àqueles que mais precisam. As comunidades, quando vêm reclamar de um buraco, a falta de um calçamento, a falta de um remédio. Né? Eu costumo dizer que, em pleno século XXI, as pessoas ainda vivem a era do medo. E muita gente não reclama, não reivindica, porque tem medo. Né? E aí, mas a Rádio Calheta e a Rádio Com, ela continua, desde o seu nascimento, com este mesmo papel, com este mesmo objetivo de fazer valer o direito do cidadão cabense. A nossa campanha é a democracia através das ondas do rádio, praticando a cidadania. Sempre, sempre atual. Claro. Essa campanha. Sempre, Claro, sempre atual. É verdade. E agora eu quero fazer outra pergunta também relacionada à Rádio Calheta. Para você que teve o seu sonho realizado, de poder construir a rádio, de vê-la funcionando, qual foi a sensação, o que você sentiu naquele momento em que você anunciou, senhoras e senhores, está entrando no ar a Rádio Calheta FM? Então, gostaria que você falasse um pouco desse momento para nós, para que nós pudéssemos imaginar o que você sentiu naquele momento. Foi um momento de choro. Eu lembro muito bem que você me faz uma pergunta agora que me recorda um momento de emoção. Tudo aconteceu em 22/12 de 98, quando eu preparei o espaço físico, esse que eu estou aqui agora falando com você. Todo esse espaço foi preparado por mim, uma equipe técnica, e havia aquela ansiedade, aquele desejo. A rádio precisa funcionar. O estúdio está pronto, os equipamentos comprados, com a ajuda de várias mãos, mas a rádio precisava entrar no ar. E eu lembro muito bem, né, ela não está mais conosco, é a professora Sônia, ela era a esposa do Josafá Costa, que era um advogado da área criminal, ajudou a gente bastante. E aí o que é que eu fiz? Quando eu botei a rádio no ar, naquela época não existia celular como existe hoje. Né? Isso há 27 anos atrás. E existia o telefone convencional. E eu lembro que com muita emoção eu comecei a ligar para algumas comunidades e perguntar, sintoniza aí, na época era 104.9. E aí as pessoas me atendiam já chorando. Não, eu lembro que a Sônia, ela parecia um bebê, mas ela chorava, e muito. Não é? Eu lembro aqui de uma comunicadora que trabalhou com a gente aqui, a Solange Lima. Ela também foi uma daquelas que começou naquela tarde mudar de sintonia e aí encontrou a Rádio Calheta. Tem toda a história dessa mulher com a gente, com a Rádio Calheta. E aí foram muitos momentos para parentes, engenhos, e você não imagina a emoção. Na época, eu tinha aqui uma secretária, Helena Cavalcante, que está viva hoje para confirmar esse relato. E era um momento de muita emoção, não só para os meus filhos, que eram pequenos, mas para mim e para vários amigos. Foi um momento que marcou a minha vida. Até hoje eu me sinto, e quando você faz essa pergunta, eu vou fazer um TBT na minha vida, porque aí eu me recordo daquele momento que foi um momento de muita emoção, não só em eu ouvir a minha voz no rádio, mas as pessoas ouvindo. E naquela época, eu com muita emoção anunciava que a Rádio Calheta FM 104.9, à época, estava no ar. Eu imagino, viu? Eu imagino quanto deve ter sido emocionante para você. E você contando, dá para perceber nas tuas expressões faciais, na tua emoção, na voz, o quanto você se emocionou e se emociona nos contando esse fato
tão bonito, tão presente na sua vida e um presente também para o Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade que merece ter a Rádio Calheta, merece ter você como cidadão cabense. Então, parabéns pela sua trajetória ali. Eu tenho muito orgulho de conhecer você e de conhecer a sua história. Muito E aí, obrigado. eu quero te fazer mais uma pergunta que tem a ver com o seu momento atual. Você sempre nos surpreende. Você é um homem que sempre nos surpreende. Você colocou, eu acho que foi no Dia da Mulher, você colocou uma mulher para apresentar o seu programa. O ano passado, se não me engano, foi Gleide Ângelo. Não, esse ano. Ultimamente, essa história das mulheres, a Rádio Calheta, ela não mudou a sua grade desde o início. Ela é uma rádio democrática. Talvez por conta disso, até hoje eu sofro, ainda sou perseguido, né? Eu digo que são as forças ocultas que trabalham para me calar. Ainda hoje, porque a rádio, eu acredito, posso dizer a você sem medo de errar, que a Rádio Calheta não é uma única no Cabo, porque o Cabo hoje tem 3 emissoras legalmente, mas a Rádio Calheta, eu digo isso sem medo de errar, que é a única que iniciou a sua história e se mantém até hoje, né, fazendo valer a democracia e cidadania através das ondas do rádio. E lá atrás eu coloquei mulheres, quando chega o mês de março, lá no passado, eu já trouxe Gleide Ângelo, eu já trouxe Ana Selma, que foi aqui secretária, e outras mulheres. Mas nos últimos anos, o que é que eu tenho feito? Eu ampliei. Ao invés de um dia só, aí eu coloco os 30 dias de março, por exemplo, os 26 dias úteis de março, todo dia uma mulher apresenta o programa. E antigamente eu ficava operando. Agora eu espero estar com vida o ano que vem e eu quero que essa mulher, já tem algumas mulheres que dizem, ó, eu quero operar. Porque não é só ela sentar aqui onde eu estou sentado hoje e comandar o programa. Elas também querem sentar lá na mesa, ela quer operar as telas, operar telefone e por aí vai. E, assim, é verdade. Você devia se permitir esse momento de apresentar um programa. Não sei se você já apresentou algum programa de rádio na sua vida, mas é uma maravilha. E tem algumas mulheres que vêm com medo, não é? Porque o mote da mulher é lugar de mulher é aonde ela quiser. Mulher buscando Isso. representatividade. Só que aí, algumas delas sente medo, né? E aí a gente ajuda, a gente trabalha o psicológico dessas mulheres. E, ultimamente, o mês de março, as mulheres mandam na Rádio Calheta, no meu programa, passando a limpo. Pois é, você é surpreendente e incrível. Mas eu já estive no programa de rádio comunitária, juntamente Sim, com. Quando era estudante, na verdade, estudante de cursinho de pré-vestibular, nós fizemos parte de um programa numa rádio comunitária lá em Olinda. Mas isso faz muitos anos já. se Foi a minha permita, experiência. se Foi a permita minha em experiência. 2026, se permita em 2026 a fazer um Com programa de rádio certeza. através da Rádio Calheta. Oh, com certeza. Vamos conversar. Um desafio para você, viu? É, com certeza. Ah, E aí, outra coisa que você também me surpreendeu, e eu creio que surpreendeu a todos que te acompanham, foi o teu aniversário. A comemoração do teu aniversário, que você comemorou de uma forma completamente inovadora. Eu nunca vi ninguém fazer o que você fez. E aí eu gostaria que você nos contasse como é que foi cada experiência, o que você sentiu durante cada experiência daquelas, como as pessoas te receberam, tudo isso. ó, o bacana, só para você entender, aos meus 6.0, eu convidei 60 amigos para o encontro comigo e foi uma festa maravilhosa. Só que a partir dos 61, o que é que eu fiz? Eu mudei. Aí eu disse, olha, eu quero fazer algo diferente, eu quero me colocar no lugar do outro. O ano passado, eu fui gari, vesti a roupa aqui de gari e fui para o Mercadão varrer rua. Na minha adolescência, eu fui cobrador de ônibus.
Aí eu revivi essa experiência. Eu fui numa empresa aqui e pedi uma farda à proprietária, ela me deu a farda e eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Eu fiz agente de saúde, eu passei uma semana toda de atividades. Este ano de 2025 não foi diferente, tá certo? Eu comecei a minha programação de aniversário no dia 21 de setembro. O que é que eu fiz? Eu fiz uma tarde de lazer, que aquilo me marcou muito. Você não imagina, velho, o quanto eu fiquei emocionado, porque aí eu levei para uma tarde de lazer comigo crianças e adolescentes, criança do Recanto da Criança e adolescente do Recanto da Criança. São meninos e meninas que não estão no convívio dos pais, né? Eita, Quem toma conta é o Estado. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? No domingo, dia imagina. 21. Na segunda-feira, o que é que eu fiz? Eu fui ajudar eu fui me colocar no lugar do marceneiro, eu fui para uma marcenaria, né? E aí eu fui para a MR Marcenaria, fazendo aqui uma merchandising, e passei a manhã lá. Foi uma experiência maravilhosa. Na terça-feira, eu pedi a permissão de uma empresa de segurança e fui ser o recepcionista do restaurante Chácara. Botei um terno, porque foi a orientação da empresa, que eu devia estar de terno, e aí eu fui para lá e fiquei recebendo as pessoas na chegada e na saída. Na quarta-feira, teve uma experiência que marcou a minha vida. Como sempre, eu selecionei um grupo de amigos, não é? E aí, o que é que eu fiz? Eu comprei fraldas fralda geriátrica e passei uma tarde no abrigo de São Francisco. Você não imagina o carinho daquelas senhoras internas, dos senhores internos, brincamos, foi uma tarde maravilhosa. Na quinta-feira, eu fui ao Mercadão lavar prato. E aí assumi esse compromisso, né, com o dono de um espaço lá de refeições e passei a manhã toda lavando prato. As pessoas, está desempregado, está fazendo moinha, e eu lá fazendo o trabalho. Muita gente não Sim. entendeu. Aham. Na sexta-feira, eu falando com os meus diretores da rede Arcomix, aí eles me colocaram no Arcovita do Shopping Costa Dourada. E lá eu embalei compras, eu reabasteci o espaço, eu usei o microfone para fazer as informações, eu fiquei um pouco na portaria, recebendo as pessoas, né? Isso foi uma experiência maravilhosa. E no sábado, que foi o dia do meu aniversário, eu fui para uma amiga minha que tem um restaurante lá no Mercadão do Cabo, que é um centro de compras, que muita gente não conhece. E aí eu comecei lá às 5 da manhã, arrumando as mesas, arrumando o espaço, né, limpando tudo e lavando prato. E aí depois teve um cappuccino, teve 4 bolos de presente, Eita, um amigo trouxe 3 caixinhos de uva, o outro trouxe um pé de moleque, a outra trouxe um bolo de goma. Enfim, foi um momento maravilhoso. E aí eu passei a manhã toda do sábado no Mercadão, que eu frequento o Mercadão aqui todos os sábados, fazendo a terapia do riso, e aproveitei para celebrar o meu aniversário. Por isso eu digo, foi uma semana bacana, porque eu estive no lugar do outro. Né? E sim. muita gente não acredita, acha que eu vou lá só fazer uma foto e ir embora. Não, eu fui com o avental, você viu, com a touca, e lavei prato de verdade. Eu não fui só fazer uma merchandising, né, por conta. Não, eu fui lá e exerci a função. Quer dizer, eu já estou pensando, se a Trindade me der deixar eu viver os 6.3, o que é que eu vou fazer para o ano que vem? Mas já estou começando já a umas ideias aí a botar no papel. Muito bem. Vou aguardar aí para ver o que é que você vai preparar para todo mundo. Com certeza. Outra pergunta também é em relação à sua cadeira na Academia Cabense de Letras. Como é que você chegou lá? Quais foram também os desafios que você teve que passar para poder alcançar esse nível que não é para qualquer um? Então, eu gostaria que você também nos contasse como é que foi toda essa experiência que você teve até chegar lá na Academia Cabense de Letras. Agora há pouco você me perguntou os desafios da comunicação, de estar aqui como radialista, como apresentador de Sim. programa.
E aí, eu acredito que esse meu compromisso com a verdade, com a fraternidade, com a justiça, com a igualdade, esse meu compromisso me fez concorrer à presidência da Associação Comercial em 2007. Eu perdi. Em 2015, eu fui convidado pelas três instituições, que é a SEC, Cindiloja e CDL. Essas três instituições me convidaram, disseram, olha, precisamos de um presidente. E você é um cara. Isso foi para um processo eleitoral e eu venci o processo. Eu fiquei lá 2 mandatos, de 2015 a 2019. Né? Eu também pertenço a uma instituição que defende a igualdade, a fraternidade e a justiça. Estou lá também. Eu fui presidente do Rotary, eu sou rotariano, e fui por 4 mandatos presidente. Eu ainda exerço ainda algumas funções. Aliás, eu só não cheguei ao cargo de governador do Rotary, mas eu cheguei ao cargo de governador assistente. Você imagina, não é? E tudo isso. Eu também, hoje eu sou diretor da FACEP, que é a Associação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco. E este ano, para minha alegria, dia 26, você lembrou, porque você recebeu um convite, e aí, antes disso aí, meu nome foi indicado para a Academia Cabeça de Letra. Quem defendeu o meu nome foi o José Ambrosio, jornalista. Ele defendeu o meu nome. E aí, internamente, há um processo de eleição. Alguém indica você, mas há uma discussão interna e há uma votação. E aí, meu nome, além de ser indicado, foi aprovado e votado, né? Votaram no meu nome. E 26 passado, para minha alegria, da minha família, da minha mãe, que ficou feliz da vida, eu agora me tornei membro benemérito da Academia Cabeça de Letras do Cabo de Santo Agostinho. Para mim foi um super presente de aniversário. Imagino. Imagino, apresentando. Uhum. Parabéns também por mais essa conquista. Obrigado. Uma conquista e que serve de exemplo para muitos jovens. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de conhecer um jovem que mora aí no Cabo, que é o Fabrício. Não sei se você conhece, o arteiro poeta. Sim. Conhece? Ele disse que conhece você. Pronto. É verdade. É uma história muito linda também de superação, uma história muito rica, que vale a pena ser contada e recontada para vários públicos, inclusive os jovens que poderiam utilizar a história, tanto sua quanto a história dele, como exemplo e como inspiração. Porque nós sabemos que nas periferias existe muita pobreza, os jovens têm poucas oportunidades. Nós temos, não sei aí no Cabo como é essa situação na questão de projetos sociais que possam ajudar essas crianças, esses adolescentes e guiá-los para uma vida nova e outras possibilidades. Mas, dentro desse contexto de periferia, nós precisamos inspirar essas crianças, precisamos mostrar essas histórias para eles, tanto a sua quanto a do Fabrício. Então, existem essas possibilidades. No projeto Líder do Futuro, você veio aqui, você doou 80 livros, se não me engano, não lembro agora, foram 100 livros, eu não lembro a quantidade exata, você pode me corrigir, mas você veio aqui, doou o seu tempo, doou os livros para os meninos e meninas do projeto, e com certeza fez diferença. Fez diferença com a sua história, fez diferença pelo carinho que você teve e o cuidado com o outro que você teve ao sair do Cabo, voluntariamente, sem ganhar nada por isso, e vir aqui ministrar uma palestra, doar os livros e compartilhar a sua história com aqueles jovens. Então, isso é um ato de amor ao próximo, e isso você tem feito sempre com a sua história de vida. E é uma história muito bonita, que vai ficar gravada aqui na live, e que eu vou compartilhar, e peço licença a você também para compartilhar no YouTube, para que outras pessoas, outros jovens tenham acesso e possam se inspirar em você, na sua história, para que possam enxergar outras possibilidades.
que existem possibilidades boas para os jovens de periferia. Eu vim do sertão, não sei se você sabe, eu acho que eu já contei. Eu sou sertaneja, eu tinha tudo para não ser nada na vida. Eu nasci no sertão, nasci no sítio, morava num sítio no sertão, e aos 12 anos e meio eu vim para cá, para Recife, com o objetivo de trabalhar e estudar, trabalhar para ajudar minha mãe a criar os meus irmãos e estudar para que eu tivesse uma vida melhor e, consequentemente, poder contribuir também com a vida deles. Então, existem possibilidades. E eu consegui estudar, consegui ir para a faculdade, consegui fazer pós-graduação. Então, é dizer para esses jovens que existem outras possibilidades, que eles precisam ter coragem para enfrentar a vida, como você enfrentou os desafios que você passou, como eu enfrentei, como o Fabrício enfrentou e enfrenta, e que eles têm novas possibilidades, que eles precisam visualizar isso e usar essas histórias inspiradoras como a sua, como a de Fabrício, para enxergar essas possibilidades. Então, eu quero te agradecer por isso, por você ter esse cuidado com o outro, por você ser o ser humano que você é. Você é um ser humano você é aquele ser humano que é empático, que se preocupa com o próximo. E isso é raro. Isso é raro, Eli. Eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço dessa forma, que tem esse comportamento, que tem essas atitudes. Então, eu te admiro muito, quero dizer isso aqui para você, olhando aqui para você. Não estou bajulando, mas eu estou falando de coração o quanto eu admiro você como ser humano. Que Então, bom. quero te agradecer por estarmos juntos nessa caminhada da vida e poder estar aqui compartilhando esse momento com você. Que E bom. outra coisa que eu quero te perguntar. Você já falou um pouco, mas eu quero que você aprofunde mais, que é o poder da comunicação. Para você, a comunicação te abriu oportunidades. E aí eu gostaria que você falasse o quanto a comunicação foi importante na sua vida e o quanto ela pode ser importante também para a vida das pessoas no geral. Isso foi boa sua pergunta. Eu quero até mandar aqui, se você me permite, mandar um abraço aqui para o vereador Cianinho, né, que ele está convencendo, diz assim, você é destaque em nossa cidade. Obrigado aí ao vereador Cianinho, né, Lília Roberta, porque eu estou vendo algumas coisas aqui, aí eu estou só comentando, pedindo permissão a você para falar. Mas eu queria só Fale. deixar para você aqui um detalhe. A gente está falando de Rádio Calheta e falando a minha história com comunicação tem 37 anos. 27 anos dedicado aqui no Cabo de Santo Agostinho. E a comunicação, ela tem um papel importante, como também a educação não transforma, a comunicação também. Hoje, vários nomes, eu não quero cometer erros aqui, mas hoje tem vários nomes no rádio pernambucano que vieram da Rádio Calheta. Por exemplo, André Almeida, que hoje é o atual presidente do Sindicato dos Radialistas de Pernambuco, ele é fruto dessa emissora da Rádio Calheta. A gente tem aí, por exemplo, Gabi Pontes, que é uma referência na comunicação em Recife, resultado aqui da Rádio Calheta. Você tem aí Pati Cunha. Pati Cunha, ela hoje está na França, recebendo turistas que chegam lá, mas ela não perdeu o poder da comunicação. E foi aqui da Rádio Calheta. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Bruno Lima, que hoje está em outra emissora aqui na cidade, mas é resultado daqui também. A gente tem Solange Lima, que hoje comanda um programa de rádio, né? Falando dos meus que estão aqui atual hoje, Luciano Maxi, que trabalhou em rádio em Pernambuco e voltou para cá para a gente tem Paula Almeida, a gente perdeu aí uma colega recentemente, que eu acho que você tomou conhecimento, Manina Guiar, que teve toda uma história com rádio, a Rádio Com, em Muribeca, e ela passou aqui um bom tempo apresentando Rádio Mulher. Eu citei alguns nomes para você entender, mas tem outros nomes, são muitos nomes.
Aliás, o prefeito atual do Cabo, ele passou aqui pela Rádio Calheta. Hoje ele tem uma emissora de rádio, né, na cidade, mas ele passou por aqui, eu lembro muito bem, ele era deputado, e não era essa mesa que eu estou sentado aqui com você, mas em outra mesa, no andar de cima, ele fazia um programa de rádio. Não é? Eu vou citar aqui um nome, por exemplo, ele é político, hoje ele está sem cargo, mas aí ele deu a primeira entrevista aqui, que é Betinho Gomes. Não é? Me surpreendeu hoje, porque aprendeu a falar, a arte de se comunicar. Quer dizer, o rádio tem isso. Né? Ele proporciona a homens e mulheres, né, na sua vivência, a prática da comunicação, a prática de falar em público. Com você também faz trabalho de oratório, e você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes o indivíduo ele é bem preparado, né, mas ele não tem um dom da fala, ele não sabe se expressar, ele tem dificuldade na sua fala. E, para mim, é motivo de muita alegria, e mais uma vez você vai me pegar aqui emocionado, porque vários nomes do rádio pernambucano passaram aqui pela Rádio Calheta. E eu sou um grande exemplo disso, né? Estou aqui até hoje. Por exemplo, eu tenho uma filha, que eu acho que você não conhece ela pessoalmente, a Emanuela de Paula, hoje ela é modelo internacional, e ela fez rádio aqui comigo. Ela fazia Calheta Infantil. Ela e o Gustavo, que hoje está em Portugal. A Tamires, né, que é hoje uma jovem educadora, né, hoje já avó, mas também fez o programa aqui. Quer dizer, o rádio, a comunicação, ela tem esse poder de transformação, de gerar oportunidade. Agora, você tem que abraçar a oportunidade. Algumas pessoas passaram por aqui, mas não tiveram êxito, porque não abraçaram, tiveram medo, não assumiram a coisa com responsabilidade. Mas aqueles que realmente levaram a sério, hoje estão aí, como diz aqui na gíria popular, garantindo o seu lugar ao sol. Muito bom. Muito bom, Eli. Que bom. E saber o quanto você tem ajudado as pessoas. Claro. Você só está ratificando o que eu já sei, que sua vida realmente é ajudar ao próximo, é amar o próximo. E aí, gostaria também de perguntar a você quais conselhos você deixaria ou deixará aqui para esses jovens que são tímidos, que têm medo de falar em público. O que é que eles devem fazer para que eles possam criar suas oportunidades? Na minha época, era mais difícil. Eu fazia teste com o pessoal, e o que é que eu fazia com o teste? Eu pegava um jornal escrito, e dizia para os meninos e meninas, leiam, agora leiam num tom de voz alto e que me convençam. E eu lembro na época que hoje tem gente que diz, Batata, eu fui para a Rádio Calheta e fui reprovado porque você mandou ler um texto, e aí as pessoas não tinham a prática da leitura. Né? Como até hoje. Hoje tudo é tecnológico, a linguagem mudou muito, mas aí a gente sabe que é importante você ler. E aí, para o jovem, independente da situação financeira, é importante que ele esteja antenado. A gente hoje tem uma série de informações na palma da mão, mas é importante, até porque hoje tem muito fake news, e você e eu que trabalhamos com informação, tem que checar as fontes, mas é importante ler, né? Praticar a leitura. Em alguns casos, no meu caso, por exemplo, eu acredito que eu recebi o dom da comunicação da Trindade, eu apenas aperfeiçoei. Mas tem muita gente que não recebeu o dom da comunicação, mas você pode buscar. Se você quer ser um comunicador, uma comunicadora, você independente do cenário. Se você falou que veio de um sítio, eu também vim do sítio. Eu vim de uma família muito pobre. Né? Meu pai cortava cana, minha mãe empregada doméstica. Aos 11 anos, aliás, aos 8 anos de idade, eu tive que trabalhar para buscar o mantimento para a família. Mas isso não fez me desistir. Não é porque eu era pobre, eu enveredei por um caminho errado. Não. Essa coisa que você falou do bem, eu herdei da minha mãe, a Mara Maria. Minha mãe tem 8,7. E ela tem até hoje essa prática de ajudar os outros. E eu vejo que eu herdei isso dela, de ajudar também a quem bate a minha porta. Por isso que eu vou dizer, independente da sua cor,
né, da sua religião, onde você mora, onde você estuda, em escola particular, em escola pública. Ó, o sucesso vem, mas depende de você. As conquistas, elas vão chegar, mas depende de você. Se você ficar o tempo todo, olha, Batata conseguiu porque Batata é mais inteligente que eu. Não, você também é inteligente. A gente tem aí uma referência que é a Trindade. A Trindade me deu sabedoria, deu a você também, dá a todos nós. Agora, você tem que se valorizar. Não pode baixar a cabeça, não pode se intimidar com os preconceitos, porque eu também sofri preconceitos, né, por ser negro, né, por ser uma figura negra, mas isso não me fez desistir. Não desista, né? Vai bater. Eu costumo dizer, as forças ocultas vão estar ali cercando, mas você precisa ter foco e se tornar um vencedor ou uma vencedora. Hoje os jovens quer a coisa muito rápida, com a tecnologia quer ser. Não, você tem que ter paciência, você tem que respeitar os mais idosos, né? Porque não é que eles queiram saber mais do que você, mas existe a vivência. Eu, com meus 6,2, eu adquiri uma vivência na minha vida, como comunicador, como pai, como avô, como amigo, como cristão que sou. E aí eu estou disposto a compartilhar esses conhecimentos com você. Muito bem. E nós agradecemos pela sua disposição em compartilhar esses conhecimentos. Então, Obrigado. quero te agradecer. Estamos chegando ao fim da nossa live. Quero te agradecer por doar esse tempo para estar aqui conosco. Agradecer pela sua história riquíssima, pelos seus ensinamentos e desejar muita saúde, muita felicidade, que você faça muito mais o que você sabe fazer, que é comunicar, ajudar as pessoas, amar ao próximo. E Dona Mara, parabéns para ela, que ela soube ensinar você como deve ser um ser humano do bem. Então, parabéns, parabéns pela vida que você tem, pelo pai que você é, pelo comunicador que você é e pelo ser humano exemplar que você é também. Muito obrigado a você por me convidar para essa live na noite de hoje, antecipando o Dia das Crianças. E o que eu peço é que a Trindade continue lhe agraciando de saúde e sabedoria, que você se prepare para apresentar o programa Passando a Limpo em março de 2026. Se permita a esse momento muito especial e aí para mim, para você, para todos que nos acompanham aí pela live, um excelente final de semana. Muito obrigada, Li. Vou me preparar, com certeza. Vou estagiar com você lá. Até mais. Querida, sucesso, muita paz. Para você também. Estou encerrando aqui. Ok. Não está fechando, mas olha ele. Gostou, não está fechando. Vai fechar. A gente espera.